Freitas da Silva, né? Sou filha de uma antiga veterana participante do grupo pesqueiro do Mingau, Dona Tuninha. Então, eu vendo, né? Antigamente minha mãe saía, dava aquela coisa de sair. Eu ficava com aquele receio de medo, né? De pela madrugada ver aquelas senhoras andando na rua com aqueles gritos, né? Fazia medo. E aí, passando o tempo, né, por curiosidade, fiquei mocinha e comecei a participar do grupo da Escalera do Mingau, da Maria da Cruz, né, antiga integrante do grupo, ficou doente, capacidade de participar. Aí, eu fiquei com essa direção, né, hoje eu sou coordenadora do grupo, né, do grupo. Então, eu, como salbarista, né, salbarense, nascida e criada na Salbara, né, eu pretendo permitir que essa tradição vários e vários anos, né, que fica para os nossos netos e bisnetos, né, e assim sucessivamente. Eu sou Ana, minha idade tem 73 anos. Desde quando apareceu, eu gostava muito de sair na Caleta do Mingau com Dona Maria da Cruz. E ela era dia 1º de julho. Aí a gente saía até o dia 2. Aí a gente saía vendendo mingau. Cada um com suas panelas. Era tudo, a gente saía, era o mingau. E aí, mais de uns 20 anos que eu saio. Sobre a Escalera do Mingau. Então, primeiro a comunidade precisa aprender, né, se aprofundar no que se refere às lutas pela independência do Brasil na Bahia, principalmente a participação da comunidade dos salbarenses nas lutas pela independência do Brasil na Bahia. Primeiro fato que temos que aprender sobre um pouco da geografia da nossa comunidade. Ao se referir Salbara, no primeiro momento, a gente vai se dividir em duas Salbara. A primeira Salbara, a antiga Salbara, que era na ponta da Salbara, depois a Salbara, a atual Salbara que nós vivemos. As lutas, na verdade, foram todas lá na ponta da Salbara, não foi nessa atual Salbara. E aí precisamos rever, quando a gente está falando de Salbara, saber que Salbara está se referindo aos documentos. Aí quando se fala dos canhões, das trincheiras, está se referindo à antiga Salbara, certo? Esse é o primeiro momento, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, em todos os documentos que a gente leu, todos sem exceção, feito na época e depois da época também, né? Os documentos primários e secundários, todos afirmam uma única coisa, né? Que os portugueses tentaram desembarcar em Salbara e foram derrotados. A comunidade fez a maior guerra crua, como tem no documento, contra os portugueses, contra os invasores. Ou seja, nesse momento, a priori, não existe domínio dos portugueses sobre a comunidade salbarense. Então a gente deve primeiramente tirar da cabeça. Isso foi nos anos 90, que inclusive pessoas de fora, né, intervêm na nossa história de cidade e começa a dizer, a afirmar, provavelmente, que essa história que os portugueses invadiram Salbara, né, que a comunidade se escondeu no mato, foi para vários lugares, né, etc. Isso não é verdade. Isso aí quiseram induzir a gente a escrever e falar errado. Na verdade, quando se refere ao papel feminino das mulheres, sim, fazendo comida, sim, estavam na luta contra os portugueses para defender seus filhos e maridos, sim, como eu sempre cito, como uma águia que defende seu ninho, ela foi defender seus maridos, seus filhos e maridos, né? Inclusive o documento narra que um menino virava um soldado e que uma mulher virava uma fera para enfrentar os portugueses, assim como foi Itaparica também em Salbara. É interessante citar também que
Maria Quitéria, nos seus primeiros atos, é na foz do Rio Paraguaçu ou na Barra do Paraguaçu. Em alguns momentos aparece essas duas localidades. Ou seja, Maria Quitéria com outras mulheres vão enfrentar os portugueses, certo? E aí não tinha mulher se vestindo de fantasma, não tinha mulher se vestindo de branco para meter medo contra os portugueses com susto. Isso aí, essa narrativa é equivocada. E tinha mulheres na guerra lutando, batendo nos portugueses, atirando contra os portugueses. O que nós chamamos de Carta do Mingau, inclusive quem estava lá, aí tem 2 documentos bastante importantes para a nossa comunidade, que são as cartas do padre Manuel José Gonçalves Pereira. Eu tenho até dificuldade de falar o nome dele completo, mas que ele escreve que em uma das cartas, número 4, aí está acessível na internet, a carta de número 4, né? De onde para cá tem um povo todo em arma, né? Todo em arma para enfrentar os portugueses, só é procurar e entender. Então, aí depois, acho que é a última carta, vai dizer que manda algum ofício para retirar a comunidade, também os gado, mas que vem logo em seguida um aviso para não retirar a comunidade. Ou seja, houveram vários enfrentamentos contra os portugueses, né? O mais impactante é em novembro de 22, aí entre 17 e 19 de novembro de 22, que também acontece a Guerra de Pirajá, né? Um grande ataque dos portugueses aqui na nossa comunidade. E aí, lá estava toda a comunidade enfrentando os portugueses com o triunfo dos salbarenses, né? Nós, em São Bahia, não podemos falar a palavra vitória, né? Então, triunfo dos salbarenses. E a comunidade não se afastou, não saiu correndo, não ficou com medo dos portugueses, não. Enfrentou os portugueses. O que, na verdade, existe é a derrota dos portugueses várias vezes tentando invadir Salbara. E ali, para eles, é como se fosse não só a derrota, mas fosse, digamos, não entendia como enquanto um povo salbarense fazer esse enfrentamento, né? Já que os soldados portugueses eram bem preparados e os salbarenses não foram armados na hora para enfrentar, digamos assim, armados na hora para enfrentá-los, né? E aí a gente não pode esquecer essa dimensão dos canhões que se atiravam contra os portugueses, né? Tinha canhões na Ponta da Salbara, tinha canhões em Bom Jesus. Aí em Bom Jesus tinha os soldados que aderiram ao movimento da libertação, mas que na nossa comunidade eram os próprios salbarenses. Em alguns momentos a gente ganhava reforços, né? E aí um dos últimos livros publicados, né? Quem estava lendo, provavelmente chega algum reforço, inclusive dos povos indígenas, alguns indígenas, também para reforçar a luta, mas que boa parte desse enfrentamento era os salbarenses. Os portugueses não invadem Salbara, não tomam Salbara, né? É preciso tirar isso da mente, né? Descolonizar o pensamento. Porque se a gente afirma que as mulheres se vestiram de fantasma para estar português, a gente está dizendo que os portugueses dominaram a comunidade, venceram os heróis da comunidade, certo? Então a gente precisa descolonizar essa ideia, esse pensamento. Precisamos rever toda essa questão, inclusive se aprofundar nos episódios das lutas pela independência do Brasil na Bahia e em Salbara. E aí existe uma série de documentos, aí eu quero citar um documento que é o livro Doceiro, General Abatu, e aí na página 80, que vai estar escrito assim: a luta se alonga por mais de 6 horas, um assalto inútil, um desperdício de cartichume. Os portugueses desistem do seu intento para ameaçar Salbara, cujos defensores, dirigido pelo padre Manuel José Gonçalves Pereira, sem distinção de sexo, os rechaçam. E aí a gente precisa entender quem estava lá que escreveu.
escreveu um povo batendo nos portugueses, e não um povo com medo dos portugueses, e sair pelo mato, se escondendo, etc. Não houve essa ideia, repetindo, não houve essa ideia de domínio dos lusos sobre a comunidade salbarense. Ao contrário, a resistência do povo salbarense foi fundamental para esse processo de libertação. Inclusive, um documento, um livro de Barra do Amaral, ele vai citar, se Sobara, porventura, perdesse a guerra, estaria na mão dos inimigos a vila de Santa Amaro e Cachoeira e seria fatal a revolução. Veja o tamanho de problema que a gente fica falando sem conhecer a historicidade, sem se aprofundar. Uma coisa foram os documentos escritos, que acompanharam desde 1822 até os anos 90, falando a mesma coisa, de 1990 para cá começaram a distorcer. Inclusive, aí agora a gente tem uns enfrentamentos com alguns doutores que falam que o Recôncavo organizou, mas que não lutou. Outros dizem assim, sobre Sobara mesmo, eles vão falar, deixa eu me lembrar a palavra aqui, imaginário popular. Imaginário popular, quando a gente está falando das quedas do Mingau, imaginário popular. Eu até brigava com os caras, mas entendia porque ele percebeu que a comunidade não pesquisava, não tinha uma ideia fundamentada sobre os fatos ocorridos em Sobara. E aí a gente precisa desconstruir também esses que vêm para aqui falar sobre nós. Nós devemos mostrar esse posicionamento historiográfico, mostrar que nós conhecemos a história de Sobara. E aí é importante também citar que Sobara está em vários momentos das lutas da independência. Inclusive, em 1821, na primeira votação, tem votação para escolher os deputados que vão para Lisboa, para Lisboa. Isso é a primeira votação, em 1821, a primeira eleição, melhor dizendo, a primeira eleição no Brasil, que vão para Lisboa para defender o Brasil lá no Congresso, Então, Sobara está presente na votação, Recôncavo está presente nessa votação. E aí, por último, é bom a gente também vai ter outros eventos muito interessantes na nossa comunidade. Um deles é que a guerra não foi só bélica, mas também foi construída também pela falta de comida em Salvador. E aí alguns barcos vindo de Maragogi, em direção ao Salvador, são perseguidos pelos portugueses e esses barcos mestres vão ser direcionados para a Ponta da Sobara, E a comunidade ajuda no combate para que os portugueses não pegassem a farinha. E aí também tem que, segundo os próprios documentos do Estado, a região de Nazaré, juntamente com a região de Sobara, são as grandes fornecedoras de farinha para o exército pacificador, enquanto Salvador penava de fome. Em suma, a gente deixar essa mensagem primeiro que a comunidade ela foi aguerrida, não se afrouxou sobre a tirania lusitana, que essas mulheres não se vestiram de branco para assustar os portugueses. Na verdade, essa roupa branca é de uma antiga irmandade, Irmandade das Santas Almas que padecem no purgatório, E aí alguns antropólogos vai citar, por exemplo, como Raul Lodi, vai citar que esse é um hábito da mingau, oferecer mingau dos povos bantus, aos ancestrais africanos. Então, quem for pesquisar mais vai entender o papel das Irmandades Negras na Bahia. Quem se apropria mais ainda vai entender o culto às almas, fazer um estudo, vai entender isso tudo. Mas que, inclusive, uma das histórias das mulheres da Queda do Mingau, quando a Queda do Mingau também ia para trás da igreja, ou ia para o cemitério, fazer antes de sair na rua, Por isso a ideia do susto foi confundida com um dos portugueses, Não podia ver as caretas, Então parecia um fantasma, enquanto manifestação cultural saindo na rua falando, gritando mingau, Mas contra os portugueses, no ato histórico, as mulheres na luta contra os portugueses, certo? Então é bom aprender todas essas narrativas, E associar que as mulheres se vestiram de branco. Precisamos protagonizar as mulheres, inclusive. A gente está pedindo ao Estado para que reconheça as mulheres enquanto manifestação cultural, patrimônio material, agora com impacto. Também para o IFAM, pedimos o reconhecimento historiográfico, para que seja também patrimônio do Brasil. E também outra discussão com o Estado para que seja reconhecida como heroína do Brasil na Bahia. E aí já estão fazendo os pedidos, Esperamos que chegue ao governador, deputado, que possa em breve sair todo esse título aí. Então é isso. Então,
só para finalizar, dizer que as mulheres não se vestiam de branco, não dava susto de óleo mingau nos portugueses, e sim, as mulheres lutavam contra os portugueses, estavam na luta, juntamente seus maridos e filhos, contra a tirania portuguesa na nossa região. E os portugueses nunca dominaram o Salbara, ao contrário, tentaram desembarcar e foram derrotados. Hoje eu tenho um maior orgulho de participar do grupo, né? Com as minhas companheiras, né? Nós fazemos tudo para conservar a tradição histórica, né? Daqui do município de Salbara, né? Por fazer parte da Universidade da Bahia, né? 2 de julho, sempre a gente comemora aqui, sai pelas madrugadas, né? Festejando a liberdade da nossa história. E hoje nós estamos lutando, né? Para que seja reconhecida, né, como um patrimônio material da Bahia, né, e fazer parte, né, da nossa história.